Olá, pessoal. Estou aqui para esse belo podcast da Gêmeos, para a primeira turma da Cavalaria do Batalhão de Operações Especiais da Comandante Sofia, com o meu contramestre de equipe, Antizin, e com o Senhor Dous, formado da Cavalaria, que estará participando da entrevista conosco hoje. Dous, fala aí para nós qual o seu nome, de onde você fala, sua idade. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, equipe Gêmeos. Boa noite a todo mundo da cavalaria aí. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul. Sou de uma cidadezinha pequena, mano, de Horizontina, mano. E tenho 19 anos, mano. E, pô, é uma honra estar servindo aqui no BOP. E principalmente estar fazendo parte dessa turma de cavalaria, mano. Tá muito bem instruída com os tutores e muito bem acompanhada de duas equipes boas de formação, a Géminis e a Tormenta. Então, senhor, poderia nos dizer qual foi a sua turma de formação da cavalaria, como que foi, se você se lembra do pessoal que esteve junto com o senhor? Eu me formei faz 2 anos já, foi em 2020, e era Exército Brasileiro ainda, não existia o BOP ainda. Eu me lembro de alguns companheiros de equipe, o Sr. Roy foi um dos meus companheiros de equipe. A princípio, poxa, que de cabeça assim, ó, que eu lembro e que tá até hoje no ramo militar, acho que foi só ele. Foi um dos meus companheiros da equipe também, marcou demais na nossa equipe. E, pô, acho que é isso, só lembro dele de cabeça mesmo. Pode seguir, antezinho. Passo a palavra agora a você. Primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo. E boa noite ao Senhor Dus. Queria agradecer a ele por ter aceitado esse convite e ter nos dado a honra de poder entrevistá-lo. Dus, o que é que sou, quais as suas expectativas para esta primeira cavalaria do BOP? Pô, minhas expectativas é a realização do compromisso da cavalaria. É formar os cavalarianos e ver o trabalho em equipe, a comunicação sendo usada no dia a dia, ver que a cavalaria tá servindo para alguma coisa. Eu acho que minha maior realização é participar dessa equipe e no final ver que eu pude fazer diferença na formação de algum militar. Perfeito. Percebi que quando o senhor falou que em 2 anos atrás o senhor se formou, certo? Pode só confirmar essa informação? Isso. 2020. Qual era o nome da equipe que o senhor fez parte? Se teve nome, se teve equipe. Pô, naquela época, se eu não me engano, era Alpha e Beta. Não tinha, Alpha e Beta, isso, não né? tinha, não tinha um trauma por trás, um drama. Por exemplo, a equipe de vocês é Tormenta e Gêmeos, e por trás tem toda uma história dos Caribe e tudo mais. E naquela época não existia esse tema na cavalaria. Isso é realmente uma inovação que o Sr. Roy Ward colocou, que, pô, vocês têm que desfrutar disso daí e usufruir disso que ele propôs para vocês. E a cavalaria daquela época, Alpha e Beta? O senhor ficou em qual equipe e qual foi o resultado? O senhor ganhou, o senhor perdeu? Conta para a gente. Sinceramente, eu não lembro a equipe que eu fiquei, mas eu sei que a gente perdeu. A gente perdeu feio, eu me lembro disso. A gente perdeu muito feio, porque a nossa equipe, pô, a comunicação era zero, não tinha trabalho em equipe, todo mundo se odiava. A gente foi levando a turma e no final deu óbvio, né? A gente perdeu. Então, pô, pra quem vai fazer cavalaria aí, pra quem tá fazendo, eu recomendo trabalho em equipe, comunicação. Isso é a chave da vitória, não tem erro. Teodus, qual é o nome do cavalo do senhor que o senhor colocou? O meu que eu uso agora é Sweetener, mas na época eu usava o pé de pano, o famoso pé de pano do pica-pau. Eu acho que da maioria da cavalaria é pé de pano, mano. Pé de pano é um cavalo de ouro da cavalaria. Tem uns 20 pé de pano no mínimo na turma. Eu sei que o senhor está bem presente nessa cavalaria, da primeira cavalaria do BOP.
Eu queria que o senhor me contasse com mais detalhe o que é que o senhor está achando dessa rivalidade entre as duas equipes que estão presentes. Sinceramente, eu não esperava isso. Eu achei que o Sr. Roy separou as equipes pra ser, beleza, vai ser duas equipes e beleza, só isso. Mas não, pô, a rivalidade tá comendo solto, tá? Pô, uma turma faz um ponto e vibra, outra turma faz 2 pontos, vibra, é algo incrível de se ver. E principalmente quando tá por fora, como instrutor, você consegue observar bastante isso. Talvez quem tá participando dentro da equipe não consegue perceber isso, mas quem tá por fora, sim. Que qualquer coisinha já dá um furdúncio, assim, gigantesco. É muito bom de ver isso daí. Eu tô gostando demais dessas duas turmas, essas duas equipes aí, as duas estão de parabéns. Acredito que a cavalaria deste ano, desta vez, né? No caso que é a primeira, surpreendeu bastante. Não só o senhor, mas também a gente que está participando. E o senhor nota alguma diferença das cavalarias anteriores que teve do era BR para essa primeira que está acontecendo conosco? Se houver alguma diferença ou por senhor a mesma coisa? Então, como eu disse antes, a maior diferença é essa história por trás da cavalaria. Eu acho que isso muda todo o contexto da coisa. Antes não tinha uma história, um tema específico. A gente só recebia aula, fazia as provas, atividade e acabou. Não tinha diversão por trás. Pô, agora vocês têm atividade em relação ao pirata, relação caça-palavra, tipo, vocês têm tudo específico de um tema, pô. Isso eu acho muito interessante, porque no final das coisas, além de vocês viver, entre aspas, aquela época, né? Vocês vão aprender demais. Por exemplo, tenho certeza que vocês não sabiam quase nada da época dos piratas e agora estão sabendo bastante coisa, confere? Senhor, tem razão. Para ser bem sincero, eu nunca tinha me interessado neste pela pirataria. Como agora eu estou interessado. É, Para ser então, bem sincero, vocês. através dessas palavras, aprendendo cê- coisas que eu nunca pensei que iria aprender. Exatamente, além de as aulas básicas, vocês estão quebrando a cabeça para resolver assunto do tema que é pirataria. E, pô, isso eu acho muito interessante e podemos abordar vários temas, pô, nas próximas cavalarias. E o que foi que motivou o senhor a entrar na cavalaria? E o que continua motivando para estar auxiliando nesta cavalaria? Pô, eu acho que eu gosto do trabalho em equipe e da sensação que é essa rivalidade que tem entre as duas turmas. Antigamente não tinha essa vibração que tem igual hoje, mas hoje como instrutor eu consegui perceber que realmente, pô, existe rivalidade e é muito grande, pô. Todo momento do quartel-general, o pessoal falando dessa rivalidade. Pô, a Tormenta faz uma ação, já começa a de vibrar dentro do QG isso, tá? Não tô inventando coisa não, não é no WhatsApp não, é dentro do QG mesmo. Pô, Tormenta envia um treinamento, já começa a vibrar, aí a Gêmeos vai lá, aplica um T3, já começa a de vibrar. Pô, é sensacional isso aí. Eu até fico de queixo caído quando vejo isso. Qual a sua expectativa para o fim dessa cavalaria? Vejo que já estamos na quinta-feira e a cavalaria está prevista para sair o resultado no domingo com a formatura. Quais as suas expectativas para a formatura? Pô, o que eu espero é aquilo que eu disse no início, que é o meu objetivo. Espero que vocês saiam informados e com um pensamento diferente daqueles que entraram. Que não pensem somente em si, né? Mas que tenham empatia, pensem no próximo e saibam como transmitir um- uma frase corretamente, uma situação corretamente, de maneira rápida e eficaz. E eu acho que é isso, pô. Meu objetivo é formar os senhores maneira mais, da melhor maneira possível. Bom, creio que o senhor tem uma equipe que o senhor se familiarizou mais. Podia dizer pra gente qual foi? Equipe dos instrutores, essa é a minha equipe. Devia Ah, escolher um lado entre o não, vermelho espera, ou o espera, azulzinho. espera. Entrou meter aqui agora na entrevista para perguntar: vai dar Tormenta ou vai dar Gêmeos?
Não sei. Eu não posso falar nada, não posso palpitar nada. Isso aí é com vocês mesmo, pô. A equipe que tiver mais sangue, mais raça é que vai ganhar, pô. Então é isso aí, senhor Dulce. Desde já agradeço o senhor por aceitar o nosso convite e acredito que até o fim desta cavalaria no domingo, muitas coisas vão acontecer, muitas atividades ainda hão de vir. E eu queria agradecer bastante ao senhor pela entrevista que nos foi concedida, um pouco sobre o senhor, ver um pouco sobre a sua cidade, algo que é bastante curioso, que a gente não vinha, e eu falo por mim, que eu não sabia, e acredito que muita coisa ainda vai acontecer. E eu tenho certeza que o senhor tá apoiando os vermelhozinhos, viu? Pô, muito obrigado, Antizinho. Muito obrigado, Console. É uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha história, falando como é que era a cavalaria antigamente, como é que é agora, as diferenças que teve. Fico feliz em estar aqui compartilhando a minha palavra com os senhores. É isso, pessoal. Estamos terminando aqui. Agradecer ao Deus pela presença, pela disponibilidade. Antezinho também, perguntas interessantes. E é isso, nos vemos no próximo podcast, quem sabe.